Se vocês passarem, não, ele diz, quando passares pelas águas, as águas não lhes afogarão. É verdade. Quando passares pelo fogo, o fogo não vos queimará. É verdade. Porque se você passar nas águas profundas, o Senhor passa com você. Se você passar por dentro do fogo, que é aquela prova mais forte, também dentro do fogo o Senhor passa comigo e com você. Oh, Deus. Aleluia. Nós temos é que escolher o caminho da retidão diante de Deus. Aleluia. O caminho da obediência. Porque a obediência é quem vai nos levar para o céu. Glória a Deus. Ele diz no 3, quem pratica maldade não tem segurança. Mas quem é honesto não será abalado. É mesmo. Olha que coisa tremenda, igreja. Quem pratica maldade não tem segurança. Mas quem é honesto não será abalado. Como a pastora até falou aqui, muitas das vezes as pessoas se levantam contra a gente, porque a gente prega a verdade. Mas não há todas as pessoas que aceitam ser confrontadas. E não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem confronto. Evangelho para ir morar no céu tem que ter confronto, igreja. Só que tem muita gente que não gosta de ser confrontada com a verdade. Ele diz aqui no 5, quem é honesto trata todos com sinceridade. Mas quem é mau vive enganando os outros. Que coisa tremenda. Isso aqui são para os perversos. Para aqueles que escolhem viver num caminho de desonestidade. Mas para mim e para você que anda, mesmo com luta, com dificuldade, passando aflição, mas nós escolhemos viver na obediência, essa palavra aqui, ó. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive agradando os outros. Aleluia. As palavras dos maus são como armadilha mortal. Isso aqui está no 4. Olha, no 6, as palavras dos maus são como armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Igreja, é tão bom quando você vê alguém que está passando por uma aflição, em perigo, ali numa luta, assim, às vezes por causa de uma palavra, e você tem uma palavra de Deus para dentro daquela pessoa. Aleluia. Aleluia. Às vezes a pessoa está numa luta tão travada, achando que tudo acabou para ela, que aquela luta não vai acabar, e você chega ali com sabedoria e tem uma palavra. Uma palavra que pode mudar o dia daquela pessoa. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz também lá no Provérbios 18, 20, que as palavras do homem sábio são como um rio, como fonte de águas vivas. Aleluia. E também fala mais na frente que o poder da vida e da morte está sobre as nossas palavras. Então, se você tem uma palavra de sabedoria, você tem palavra de vida para alguém. Mas se você não tem palavras de sabedoria, você também pode dar uma palavra de morte para a vida de alguém. Glória a Que Deus. pode matar o sonho de alguém, o dia de alguém. Mas aqui tem pessoas que têm palavra de vida. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O 7 diz assim, os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Meu Deus, é tremendo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Aleluia. Que palavra tremenda. Glória a O Deus. desonesto nem descendente deixa. As pessoas perversas que andam por aí fazendo tudo que não presta, igreja. Tem tanto jovem morrendo tão louco. Pessoas morrendo, menos de completar 20 anos morrendo. Nenhum descendente está deixando. Por quê? Porque a perversidade tem falado mais alto no coração das pessoas. Aleluia. O pecado, o desejo pelas coisas erradas, pelas coisas desonestas, tem falado mais alto dentro do coração das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui no 12, eu vou pular no 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. As pessoas desonestas, igreja.
passa por cima das pessoas para conquistar alguma coisa. Não está nem aí se o outro vai se dar mal, se vai prejudicar alguém. Mas as pessoas honestas fazem tudo para viver com honestidade. O 14, ele diz aqui no 14, você será coisas boas. Que diz, olha o que ele diz: você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Aleluia. Aleluia. Tem recompensa, igreja. Até pelo aquilo que você disser de bom para alguém. Glória a Deus. Naquela 44, naquele meu balcão por pessoas atribuladas que saem de casa, que não tem Deus e que saem de casa tão atribuladas que saem jogando veneno na gente. Mas eu não sou obrigada a pegar o veneno que alguém joga em mim. Sabe por quê? Porque eu sou diferente. É verdade. Aleluia. Quando alguém te jogar palavras, te jogar veneno, deixa o caminho do lixo passar. Glória a Deus. Você não é obrigado a pegar o veneno que alguém joga sobre você. Porque todo mundo dá o que tem. Se eu tenho uma palavra de transformação dentro de mim, eu vou dar palavra de bênção para alguém. Mas se alguém é envenenado, ele vai jogar veneno sobre as pessoas. Por quê? Porque ele não tem o que dar. Mas a Bíblia diz que eu e você é quem tem que mostrar que nós somos diferentes. Aleluia. Sim ou não, igreja? Glória a Aleluia, Deus. glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que ele diz o 16. Oh, Deus. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Quando, você já viu aquelas pessoas tolas? Que quando alguém faz uma coisa para ele, ele sai espalhando para todo mundo. Ah, o fulano falou isso para mim. Ah, o fulano fez isso para mim. Ah, meu Deus do céu. Já viram aquelas famílias que brigam muito? Quando tem uma pequena discussão na família, aquele que foi ofendido pega aquela palavra, sai passando de grupo em grupo, quando pensa que não, uma coisa que era desse tamanho ficou do tamanho do mundo. Por quê? Jogando veneno. Jogando veneno em todo mundo. Atingindo até quem não tinha nada a ver com o problema. Verdade. Isso aqui é a pessoa tola que a Bíblia está dizendo. É a palavra que está dizendo. Glória a Deus. Olha o que ele diz no 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça, igreja. Então, se alguém se levantar um falso contra ti, não te preocupa não. Porque a palavra está dizendo aqui para mim e para você que a mentira produz injustiça. E a Bíblia diz que nós já temos advogado fiel. Nós já temos quem nos justifique diante de Deus. Aleluia. Você não precisa ficar ligando para fulano para provar que conversa fiada, não. Você tem que olhar para Jesus e confiar nele, que é ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu vou repetir esse 16. O que a pastora me deu, o tema foi o 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceita os conselhos. Aleluia. E são pessoas tolas. Pensa que está arrebentando, que está certo em tudo que faz. Eu separei uma palavra bem que em Deuteronômio 30, diz assim. O versículo 15: vê que eis que hoje te tenho proposto a vida, o bem e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolheis, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo: eis que diante de vós eu coloco o bem e o mal. Está aí, igreja. Nós todos os dias, quando nós amanhecemos, nós temos escolha de nós escolher fazer o bem ou de nós escolher fazer o que é mal, fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Somos nós que escolhem. Na hora que nós acorda de manhã, nós já acorda com essa decisão nas nossas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso, meu Pai. E as nossas decisões, elas definem a nossa vida.
Eu fico olhando, hoje eu estava meditando na palavra, li uma palavra a respeito de Salomão. Quando o Senhor perguntou para Salomão, o que tu quer? Me pede o que tu quiser, que eu te dou. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo. Aleluia. Porque Salomão pediu sabedoria, porque ele não pediu nem dinheiro, nem para que os inimigos dele fossem mortos, não pediu nada em prol dele, ele pediu em prol do reino de Deus. Aí foi uma decisão que Salomão tomou imediatamente, quando o Senhor perguntou para ele, o que tu quer? Pode me pedir. E Salomão estava com um cheque branco na mão, o que ele pedisse ali, mas ele pediu apenas sabedoria. Foi uma decisão de palavras que ele teve ali. E o Senhor não disse, como tu não me pediu nem dinheiro, nem recurso, nem para me destruir teus inimigos, tu vai ter tudo o que tu pediu e muito mais. Uau. A Bíblia diz que esse foi o homem mais rico e mais sábio, porque ele teve um momento de escolha, de decisão no que ele ia falar. Vemos aqui a história da vida de Abraão e Ló. Quando o Senhor mandou Abraão sair do meio da parentela dele para uma terra que o Senhor ia mostrar, Abraão saiu levando Ló. A Bíblia diz que lá mais na frente houve uma grande contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão chamou Ló, tu é meu sobrinho, é meu parente. Não é bom que os nossos pastores fiquem brigando com contenda. Aqui as campinas, aqui está o deserto, escolhe para onde tu quer ir. A partir de agora nós vamos nos separar. Ló, ele olhou para as campinas, para o verde. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, igreja. Está lá em Jeremias 17, se eu não me engano, no capítulo 9. Que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E a Bíblia diz que ele é perverso. Quem o conhecerá? Aleluia. Ele olhou para a aparência, como Samuel, quando chegou ali na casa de Jessé, quando ele foi ali para ungir Davi, ele olhou logo para Eliabe, aquele homem alto, homem de guerra. Certamente é esse aqui que eu vejo. Olhou com os olhos naturais, e o Senhor disse: ei, o homem olha pela aparência, mas eu olho o que está lá dentro. Glória a Deus. Então, igreja, nós temos que olhar não com nossos olhos carnais, mas com nossos olhos espirituais. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que por isso, Ló, ele perdeu tudo, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele olhou para a aparência, olhou para as campinas e foi-se embora carregando a família dele. Foi lá para aquela terra de destruição. E a Bíblia diz que Deus foi tão misericordioso que naquela cidade de Sodoma, quando o Senhor mandou que o anjo fosse tirar a família dele de lá, que ele saísse sem olhar para trás, mas no meio do caminho, a sua esposa olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Perdeu a família, perdeu a esposa. A vida dele foi uma verdadeira destruição. Por quê? Momento de escolha. Aleluia. Ele escolheu pelos olhos. Abraão foi para um deserto. Mas lá no deserto, aonde Abraão chegava, ele construiu um altar para Deus. Aleluia. E a história de Abraão é uma das histórias mais lindas que já se viu. Uma história de obediência, de decisão, porque quando o Senhor disse: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, Abraão teve que tomar uma decisão, sim ou não? Aleluia. Então as nossas decisões definem o nosso futuro. Verdade. Aleluia. As nossas decisões. Tudo na nossa vida, igreja, começa com uma decisão nossa. Eu decido hoje ser melhor do que eu fui ontem. Meu Deus, aleluia. Eu decido amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Aleluia. Então todos os dias nós temos o livre arbítrio para nós decidir a nossa vida. Epa, Na hora que o dia Glória a começa, eu Deus. tomo uma decisão de acordar, me dar correria, tomar um banho, me arrumar, correr para o trabalho, ou
eu decido acordar um pouquinho mais cedo, ir lá para o meu sofazinho, como eu faço todos os dias. Deus é meu testemunho. Pegar minha palavra para me ler, louvar, quando dá para louvar os da harpa. Essa semana eu estou nos louvores da harpa. Vou lá, ajoelho, oro, leio uma palavra, entrego meu dia para o Senhor. Senhor, me cobre com teu sangue, porque a partir do momento que nós amanhece o dia, nós já entramos em um campo de batalha. A vida é feita de decisões. Se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso eu decidir a meditar mais na palavra, orar mais, jejuar mais. Não que você vai, mas eu tenho vontade de ler Bíblia. Leia mesmo sem ter vontade. Eu não tenho força, eu não tenho vontade de orar. Vá mesmo sem vontade, vá mesmo sem força. Você não pode, não quer se ajoelhar, não, ore em pé, ore deitada na cama, ore debaixo do chuveiro, onde você estiver. Nosso mestre não é religioso, não. Onde você estiver. Aleluia, Deus. Jonas, quando ele estava no ventre da baleia, que ele tomou uma decisão errada na vida dele, que o Senhor mandou ele ir para Nínive pregar a palavra, ele pegou um navio e foi contrária à direção de Deus, tomou uma decisão errada. Mas a Bíblia diz que quando ele estava lá nas profundezas do mar, no ventre da baleia, ele se lembrou de Deus e lá ele fez uma oração. E foi uma oração que mexeu com o coração de Deus. Imediatamente o Senhor fez a baleia vomitar ele lá na beira do mar. Aleluia, Senhor. Então, ora mesmo sem estar com vontade. Aleluia, aleluia, Deus. Jejua mesmo sem estar com vontade. Glorificado seja Lê Bíblia sem estar com vontade. Aleluia. Renuncia sem estar com vontade. Igreja, todo dia o pecado fica nos chamando. Mas nós escolhemos fazer o que é certo. Nós escolhemos fugir do mal. Nós escolhemos fugir da aparência do mal. Aleluia. São as nossas escolhas. Quando o Senhor disse aqui, ó, no livro de Gênesis, o Senhor falou para Caim assim, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Eu vou ler no 3 aqui em Gênesis 4. Aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti, cabe-te dominá-lo. Então é nós que temos que decidir. O Senhor falou para ele: tu tem que dominar o pecado. Porque o seu irmão levou uma oferta que agradou o coração de Deus, ele ficou, e o Senhor não agradou da oferta dele. Ele ficou com raiva e o semblante dele caiu. E o Senhor disse: o pecado está na tua porta. Mas cabe tu dominar esse pecado. Mas ele quis dominar? Não quis. E aí, sabe por que muita gente fracassa? Não é culpa de Deus, não, igreja. É culpa nossa que somos desobedientes. É culpa do ser humano que é desobediente. Porque não tem mais ninguém inocente para não saber o que é certo e o que é errado. Mas é mais fácil fazer o que é errado, né? As portas largas, às vezes é um caminho mais fácil. Mas as nossas decisões é quem vai decidir o nosso futuro. Aleluia. A partir do momento que eu decido fugir da aparência do mal, a partir do momento que eu decido não mais fazer o que a minha vontade, porque não é porque nós somos cristãos que às vezes nós não temos vontade de, quando alguém vem com um desafio para nós, não sente vontade de retrucar, não, nós sente, igreja. Nós estamos ainda aqui nessa terra, ainda na carne. Mas não é que nós vamos fazer o que nós sente vontade, não. Cadê o domínio próprio? Cadê a mansidão? Cadê a temperança, hein? Então nós temos que decidir.
na vida é decisão. Teve uma época da minha vida, quando eu me converti, eu era muito menina na fé e eu orava muito para Deus abençoar minhas finanças. Eu orava para casar e eu orava para Deus abençoar minhas finanças. Eu fiquei muito tempo orando desse jeito. Mas minha vida não rompia. Eu vivia parecendo aqueles carros atolados, patinando. Minha vida não rompia. E um dia eu tomei uma decisão. Eu disse, a partir de hoje, eu vou subir para o monte, vou fazer campanha e vou orar para Deus me levantar nessa terra. Amém. Para me profetizar, para me pregar a palavra, porque Deus usava muitos profetas. Para dizer que Deus ia me levantar para pregar a sua palavra. Oh, glória. Aleluia. Mas as coisas não aconteciam na minha vida. Porque quando a gente está pedindo muito algo em prol da gente mesmo, Deus ele nunca vai quebrar princípios. Deus ele não vai entregar marido para mim se eu estar preparado para receber. Deus não vai me honrar financeiramente sem antes eu estar preparado para receber. Ele nunca vai quebrar princípios. Ele trabalha com princípios. A partir do momento que eu comecei a ter esse entendimento de orar a Deus, para Deus me transformar de dentro para fora, e para Deus começar a me usar na terra, Deus mudou a minha história. Oh, glória. Mas para isso eu tive que tomar uma decisão. Verdade. Eu cheguei ao ponto que eu ia para dentro da igreja, eu ia de cabeça baixa, que era para não olhar nem para os lados. E as minhas amigas, mulher, tem que fazer uma campanha para casar. Eu dizia, eu tenho que fazer campanha para me virar gente, porque eu não sou transformada ainda. E Deus fez uma obra, igreja, na minha vida. E depois que eu tomei essa decisão, que eu comecei a buscar Deus, foi muito rápido, Deus me levantou para pregar para cá. E também foi muito rápido, Deus começou a me honrar. Deus preparou meu esposo, Deus me deu moradia, Deus abençoou meu comércio. A senhora deixou de passar luta, missionária? Não me deixei. E nem vou deixar. E nem você também vai deixar. Porque o adversário das nossas almas, todos os dias, ele arma laço contra nós. Para ver se nós vamos parar. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então, queridos, entenda uma coisa nessa noite. Tudo nas nossas vidas é questão de decisão. Sou eu que decido. Ninguém tira uma palavra de dentro da minha boca. Quando você for afrontado, que a palavra vier para sair, morde a língua. Não tira a palavra para fora. Porque uma vez a palavra lançada, ela não volta mais para dentro da boca. Aleluia. Qualquer atitude que você for tomar, não toma nenhuma decisão se antes você jogar o seu joelho no chão e conversar com Deus e entregar a sua vida para Jesus e perguntar para Ele se é da vontade dele. Porque nas nossas vidas, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, Ele diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Será que dá tempo para Donato louvar um hino de adoração para nós, pastor? Dá? Donato, vem aqui adorar o Senhor e nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender a mensagem dos irmãos. Então, é você que decide. Um dia eu estava assistindo a Rádio Paz FM, no começo da minha fé. E eu estava indo para as lavanderias, eu dirigi o dia inteirinho atrás de lavanderia. E eu ouvi uma historinha na Rádio Paz. Um senhor disse assim, perguntou para um professor, por que será, e era um índio, por que será que índio tem 2 cachorros dentro dele? Ele disse, como assim? Ele disse, não, é porque índio tem um cachorro bravo e um cachorro manso. E ele disse assim, e qual desses cachorros é que vence no final do seu dia? Ele disse, o que índio alimentar melhor. Quando o índio amanhece o dia, que ele procura fugir das contendas, das confusões, ele está alimentando um cachorro manso. No final do dia, foi o cachorro manso que venceu. Mas quando ele alimenta o cachorro bravo, que cachorro é esse? Que eu entendo, é a nossa natureza humana. Nós temos a natureza humana dentro de nós, a natureza perversa, a natureza caída. E nós no dia amanhece, não decide. Qual desses bichos que tem dentro vai ser o manso ou vai ser o bravo que nós vamos alimentar? Eu aconselho você a alimentar o manso, porque no final do dia é ele que vai vencer. Eu queria que vocês colocassem de pé. O Nonato vai contar o testemunho dele aqui, pastor. O Nonato ficou 3 minutos sem negócio, ele caiu de um andame de quase 90
está vivo para a glória de Deus, ele não ia mais louvar os olhos do médico. Ele não ia mais louvar. 60 dias ele estava louvando. Feche seus olhos, aleluia. Pede para o Espírito Santo de Deus aí, diga, Senhor, me ajuda a tomar minhas decisões. Me ensina a tomar as decisões corretas. Não me deixe tomar decisões precipitadas, mas não. Tem muita gente que tem se perdido por causa de decisões precipitadas. Pede para Ele encher você da sua presença dele. Espírito Santo, enche o teu ser. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando tomamos uma decisão, sem antes nós consultar o nosso mestre. E Ele está aqui nessa noite. Peça para Ele transformar o teu ser, transformar tuas decisões. Pede para Ele. Peça para Ele, enche, Senhor, o teu ser. Vem encher a tua presença de coração. Oh, Espírito Santo, aleluia. Nós queremos te louvar, Pai, te louvar, te glorificar. Nós queremos derramar a tua presença, Senhor. Nós queremos dizer para ti, meu Pai, que nós não vivemos mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nós queremos te adorar, oh, aleluia, Jesus. Diante de ti, Senhor, nós queremos nos derramar, Senhor.
estou Senhor levando a de Israel. igreja. Porque quando Aleluia. Deus chamou meu marido, ele chamou por amor. E ele dizia, Glória a conserta, Deus. não serena. Te Aleluia. conserta. Mas ele tinha um Santo, coração santo, puro. santo. Era de serviço pura. Aleluia, Deus. E Glória a o Deus. Senhor derrubou ele de uma Santo é teu e nome. devolveu a vida para ele saber Aleluia. que paraibano só não tem esse negócio que eu sou paraibano, não. Glória a Eu tenho Deus. sangue forte, não. Quando Jesus chega, acabou, chega. Ele muda a história. Aleluia, Deus. Então não Glória a espere Deus. você cair no ventre da baleia que deixou. Aleluia, Deus. Não espere você ir para a cidade de como Ló e ter uma família destruída, não. Aleluia, Tome uma Deus. decisão certa nessa Glória a noite. Deus. Aleluia. Decida ter uma vida transformada na presença do Santo Senhor a partir de hoje. Se você está ouvindo essa palavra, ainda tem jeito para Aleluia, você. Deus. Ainda há esperança para a água imortal. Glória a Se Deus. ainda tiver tronco, ainda tiver raiz, ainda há esperança, igreja. Glória a Deus. Então te volta para Jesus enquanto é Aleluia, tempo. Deus. Reconcilia-te com Ele enquanto é tempo. Aleluia.